Vamos iniciar os conteúdos aqui sobre planejamento estratégico. Bom, pessoal, vamos primeiro pensar na realidade daqui da região, né? Vocês acham que as empresas, elas iniciam as suas atividades já com um planejamento estratégico oficializado, materializado no papel ou no computador? O que vocês acham? Com certeza, né? O Wellington acha que começa. Eu acho que não, hein? Quem falou? Eu acho que não, hein? O Leonardo? Eu. Cadu acho que não. Quem mais? Temos tá 1 a 1. Eu acho que não começa, não. Muito difícil. O Leonardo Riso também não. Quem mais? O que vocês acham? O pessoal tá chegando aí, hein? Vanderlei agora. Mais alguém? Eu acho que o negócio é começar, depois resolve qualquer... Alguém tem alguma opinião? Alguém tem família onde o pai, o irmão começou alguma empresa? Vocês começaram... Eu acho que o negócio é começar, do jeito que vai estruturado, é para frente que resolve. Tem gente que não começa. E aí? Só o Cadu e o Leonardo e quem mais que deu opinião aqui? Teve mais gente? O Júlio. O Júlio. E aí, o que vocês acham? Gabriel, Marcos, Vitor, as meninas, a Bruna. Professor, você pode repetir a pergunta? O áudio cortou na hora que você estava falando. Tá, Eric, é o seguinte, então, minha pergunta é o seguinte, nós estamos iniciando a disciplina Planejamento Estratégico, né? E a minha pergunta é o seguinte, na sua opinião, você considera que as empresas pequenas, micro, pequenas empresas, médias empresas, começam já com um planejamento estruturado, um planejamento no papel ou no computador? O que você acha? Eu acho que eles podem até começar, só que agora se eles seguem o planejamento, acho que daí já não. Acho que são coisas diferentes. Ok. Quem mais? O Vitor quer falar, Vitor? Professor, eu acho que quanto maior a empresa tenta já começar grande, maior ela precisa disso. Porque, no caso de uma microempresa, sei lá, que abriga, sei lá, 5, 6 funcionários já no início, muitas vezes começa já com um funcionário ou de outras áreas, que a pessoa decide trazer para... Tipo, eu vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai abriu um depósito de material de construção há 21 anos atrás. Ele começou, minha mãe Legal. E meu primo, que na época tinha 16 anos. Aí hoje a gente foi agregando mais funcionários, que também são da família, mas tipo, meio que aos trancos e barrancos foi. Não assim, mas tipo, sem nenhum planejamento. Acho que quanto menor a empresa começa, menos se dá importância para esse planejamento. Agora, quando a pessoa vai... a empresa começa, depois que precisa, que está faltando. Agora, quando você vai já iniciar uma empresa já com, sei lá, 15, 18, 20 funcionários, eu acho que necessita mais de um planejamento, porque o capital inicial para você começar é muito alto. Você precisa comprar, se for, sei lá, um mercado, um posto de gasolina, você precisa de muito dinheiro inicial para você montar o estoque, montar a estrutura. Então, quanto maior você pretende começar uma empresa já grande, precisa de um planejamento. Senão... porque senão... Fala, Cadu. Assim, o cara que vai montar uma barraquinha de pastel na feira, o cara tem que ter um planejamento pequenininho, não precisa planejar muita coisa. O cara que vai abrir um aplicativo para vender, para prestar um serviço, o planejamento do cara já é outro. Mesmo ele não tendo 50, 60 funcionários, sendo ele mais um no máximo, ele precisa ter um puta no planejamento. Conforme varia muito o que a pessoa vai fazer, então, o público que ela está pensando em atender, né? Eu acredito quanto maior, que não o Cadu falou, quanto maior é a empresa, assim, a quantidade de público que você vai atender, precisa de um planejamento maior. Ok. Do produto, né? Da área do mercado. Ok, bacana. Obrigado pelas respostas aí, pelo exercício de vocês olharem para
realidade de vocês e buscarem, né, comentar, como o Cadu traz da empresa do pai dele, o Vitor, enfim, todos vocês aí colaboraram com o nosso tema. Bem, pessoal, nós sabemos, através de pesquisas, que um grande problema, principal problema das empresas fecharem antes de 2 anos é a falta de planejamento, né? Então, o camarada, muitas vezes, ele inicia um negócio por necessidade. Então, o cara perdeu o emprego, não consegue arrumar emprego, o mercado está complicado, e ele acaba montando um negócio no intuito de tentar trazer dinheiro para casa, né? E ele não faz o planejamento, ele simplesmente se aventura, né? E isso, infelizmente, acaba levando ao insucesso, né? Não todos, né? Mas boa parte levam ao insucesso pela falta de você estudar o mercado, conhecer a concorrência, conhecer fornecedores, né? Fazer uma previsão de quanto você pode vender e qual vai ser a sua necessidade de capital de giro, e por aí vai. Então, geralmente, as empresas, pequenas empresas, empresas familiares, como creio que aconteceu com a empresa do Cadu, do pai do Cadu e do Vitor, eles começam com o planejamento na cabeça deles, né? Então, o empreendedor, ele fala, olha, eu vou montar um depósito de material de construção, porque de repente eu já tenho algum know-how na área, né? De repente montar um supermercado, porque eu já trabalhei nessa área, e eu vejo que na cidade está faltando um supermercado que eu possa oferecer de forma diferente dos que já estão aqui estabelecidos, né? Então, o planejamento ele é feito muitas vezes na cabeça do empresário, né? Agora, como vocês mesmos disseram, se eu vou trabalhar, se eu vou montar uma nova empresa, onde é uma filial de um grande grupo, ou eu vou necessitar de muitos recursos financeiros, aí muito provavelmente eu tenho que ter um planejamento, primeiro um plano de negócio, depois um planejamento que dê sustentação a isso aí, né? Mas, se vocês conversarem com o pai de vocês, com os tios, com as pessoas próximas, eu tenho certeza que a grande maioria vai falar, não fiz planejamento. Eu comecei porque eu percebi que era um bom negócio e acabou dando certo. Vocês também vão conversar com alguns desses empresários e vão perceber que boa parte deles não iniciou naquele ramo que ele está hoje. Então, de repente, o cara começou num segmento, comecei lá com açougue, e de repente do açougue transformei no supermercado, no mercadinho. O outro começou lá com a padaria, que é o caso do Grupo Pão de Açúcar, né, esse grande grupo hoje em nível nacional, onde o pai do seu Abílio Diniz começou com uma padaria em São Paulo, e da padaria criou esse grande grupo, né? Então, o planejamento estratégico, ele é necessário sim, ele ajuda as organizações, por quê? Porque se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho você vai chegar lá. Eu vejo que muitos empresários, eles tomam algumas decisões estratégicas e no meio do caminho, eles simplesmente mudam. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci, Vitor, um empresário do ramo de material de construção, que há um tempo atrás ele falou o seguinte, olha, eu já comprei uma carreta, estou pagando essa carreta, né? E na segunda carreta que eu comprar, a hora que eu terminar de pagar, eu vou vender e comprar terra, né? Então esse era o planejamento na cabeça dele. Mas, na hora que ele terminou de pagar a carreta, ele continuou usando as carretas e abandonou a ideia da terra, ele partiu para ampliar a empresa dele, e infelizmente, um momento lá de um mercado não muito favorável, ele acabou até tendo que fechar as suas 2 lojas, né? Então, a gente percebe que, na realidade, no dia a dia, aquilo que vocês vão encontrar no mercado, aí, próximos a vocês, né? Ou micro e pequenos empreendedores que vão procurar vocês como consultores, você vai perceber que são raros aqueles que têm um planejamento estruturado, tácito, onde ele pode olhar para esse planejamento e falar o seguinte, eu estou no caminho certo, eu estou seguindo meu planejamento, ou não, né? Então, eu insisto com vocês, professor, pode falar. Que nem esse rapaz aí que você usou como exemplo. Ele tinha, por exemplo, um plano A e um plano B. Se um desse errado, ele tinha o outro. Você acha certo a pessoa entrar com tipo assim, com o plano A e o plano B? Ou ele já ir direto, focar 100% do tempo dele em um plano só? Tudo vai depender, Leonardo, de quais são os objetivos desse empresário, né?
Então, veja, no primeiro momento, ele não confiava na empresa dele. Por quê? Porque ele já queria sair para o ramo de agricultura. Sei lá, que você plantar soja, o boi, né? Criar boi, né? No desenvolver da sua empresa, ele acabou percebendo que ele poderia ter mais resultado mantendo as carretas na empresa dele e com isso crescer e talvez lá na frente comprar mais terras, né? Então depende muito da cabeça do empresário, né? Então a gente não sabe exatamente qual é o objetivo de uma empresa familiar, por exemplo. Muitas vezes você tem 2, 3 sócios e chega a um ponto dessa empresa onde a família cresce e esses sócios querem ter 3 lojas para cada um tocar sua loja independente para a sua família. Então, vai depender muito dessa percepção desse empreendedor. No entanto, pessoal, falando profissionalmente, se esses empreendedores chamarem vocês para estruturar um planejamento estratégico, nós vamos inicialmente, e aí nós vamos estudar isso com vocês durante todo esse ano, inicialmente você tem que ir para a empresa do cara, avaliar quais são os pontos fortes e fracos dele, analisar quais são as oportunidades e ameaças de mercado, e aí, a partir de uma matriz de oportunidade, nós estamos falando de um plano estratégico estruturado. Através de uma matriz de oportunidade, você pode dizer para ele, olha, de acordo com o mercado está hoje, de acordo com a sua empresa está hoje, você pode traçar uma estratégia de crescimento, de desenvolvimento, ou uma estratégia de manutenção, ou até uma estratégia de sobrevivência. Então, você vai chegar para o empresário e poder falar para ele, olha, você pode até estar pensando que a sua empresa pode crescer, mas pela análise que nós fazemos aqui, interna e externa, a sua empresa tem muitos pontos fracos, o mercado tem muita ameaça, então a nossa estratégia é, pelo menos, sobreviver a esse ambiente inóspito que está rodeando a nossa empresa. Hoje, por exemplo, com essa questão da pandemia, muitos setores, né, estão bombando, né? Imagina quem está trabalhando aí com oxigênio, equipamento hospitalar, esses caras estão bombando. Mas quem está trabalhando com eventos, trabalhando com restaurantes e bares, né? Então, nós temos que, profissionalmente, entender qual é a situação da empresa e, a partir daí, a gente, junto com o empreendedor, traçar uma estratégia. É claro, pessoal, que a gente vai sugerir para o empresário, porque tem que ficar muito claro para nós, atenção, hein, administradores, economistas e contadores, não é adequado você fazer o planejamento estratégico e entregar para a empresa. O adequado é você fazer com a empresa. Então, você vai para a empresa, o empresário te chama, você já tem a missão definida, a razão de ser da empresa? Não. Então, vamos chamar os colaboradores, vamos formar grupos de trabalho, grupos de estudo aqui, e vamos definir qual que é a missão da empresa. Qual que é a visão da empresa? Vocês, diretores, donos da empresa, onde que vocês imaginam que essa empresa vai estar daqui 5, 10 anos? Né? Quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo dessa empresa? Quais são os valores dessa empresa? Né? O que são os valores? É a própria cultura da empresa, né? Aquele lance do empreendedor cuidar do seu cliente, quando o cliente vai lá, ele é bem tratado, né? Então, como o empreendedor trata também seus colaboradores, né? Então, quais são os valores internos dessa empresa? Então, eu estou só fazendo essa pequena introdução ao tema, antes de começar a passar os nossos slides e comentar com vocês, porque muitas vezes a gente começa a estudar e acredita que aquilo que o professor está falando é uma realidade para todas as empresas, tá? Então, as pesquisas apontam que o principal fator de insucesso de uma empresa é a falta de planejamento. Mas isso não quer dizer que a falta desse planejamento também não leve as empresas a ter sucesso. Só que, desculpe, vai chegar um momento, como foi dito por vocês aqui, que a empresa vai tomar um tamanho tal que só o planejamento na cabeça do dono já não vai ser suficiente. Se ele continuar com esse planejamento na cabeça, muito provavelmente a empresa não vai crescer. Então, aí é a hora da necessidade de uma intervenção profissional, de ajudar esse empreendedor a definir e colocar no papel aonde a empresa quer chegar, né? E de que forma ela vai chegar até lá.
correto? Então, de repente, tem pessoas que passam... Eu conheço um empresário aqui em Maringá, ele tem uma pequena empresa, e acho que o Cadu até conhece essa história, que eu acho extraordinária, né? Ele tem uma loja de produtos populares, mas uma loja assim que, se você entrar, fala assim, meu Deus, tá faltando gestão aqui, né? Guarda-chuva pendurado, cobertor corta-febre, pilhas no chão, né? E com essa loja, em 40 anos, ele conseguiu comprar 50 imóveis aqui na região. E se você falar para ele assim, qual é o teu planejamento estratégico? Ele fala, nenhum. Né? Meu planejamento é comprar bem e vender com lucro. E só que ele tem uma loja pequena, ele que toma conta, o filho não quis trabalhar com o pai, se formou em outra área. Quer dizer, provavelmente, quando o pai vier a falecer, né, o filho já não quer tocar o negócio, provavelmente a loja vai ser fechada. Mas ele teve sucesso em 40 anos, o que vocês acham? Com certeza. Né? Eu ficaria muito feliz se eu em 40 anos conseguisse comprar pelo menos 20 imóveis. E na região ainda? Indo aqui na região de Maringá, Sarandi, né, e tal. Então, pessoal, a gente, antes mesmo de a gente começar a trabalhar a ferramenta, né, sofisticada, vamos fazer a declaração de visão, missão, objetivos, tal, a gente tem que entender que muitas vezes você vai chegar para algum empresário e até alguma pessoa próxima a você, teu pai, teu tio, teu vizinho, enfim. E quando você falar de planejamento estratégico, falar, eu não preciso disso, eu estou há 5, 10 anos no mercado e eu faço isso na minha cabeça. Né? Então, a gente tem que entender que o ideal seria, mas uma pessoa está tendo sucesso, talvez em algum momento, a hora que ela pensar em dar um salto, ela vai chamar você ou um profissional para trabalhar o planejamento. Tá? Mas, se vocês perguntarem, o planejamento é necessário? Né? Eu tenho que saber para onde eu quero ir. Então, se o empresário pergunta para mim, Galileu, eu pergunto para ele, onde você quer ir? Eu quero crescer 10 pontos percentuais em termos de vendas neste ano. Bom, ele já me sinalizou, ele quer crescer. Tá? Se o mercado está favorável e ele tem pontos fortes para isso, eu vou traçar as minhas estratégias para crescimento. Então, eu pergunto para vocês, se ele for, por exemplo, vamos falar aqui do supermercado, e ele quer crescer 10%, qual uma estratégia que eu poderia utilizar para crescer 10%? E aí, o que vocês acham? Valeu, Leonardo, pela participação. Ele vai ter que ter uma clientela, ele vai ter que ser mais competitivo e ter um a mais do que os concorrentes dele. Então tá, mas seja mais objetivo aqui, Cadu. Que estratégia ele pode usar para crescer 10%? O que ele faria? Preços, professor? Um ajuste nos preços das mercadorias? Bom, vamos lá. Olha, Júlio, já que você tocou nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu, particularmente, eu detesto mexer no preço, para baixo. Tá? Porque é o seguinte, a estratégia mais fácil que vocês vão encontrar na vida de vocês é baixar preço. Por quê? Você chega no computador e fala, desconto de 5%. Pá! O que vai acontecer com a sua venda? Ela vai crescer. Por quê? O povo, a grande parte da população brasileira, né, naquela pirâmide econômica... Mas ela vai perder margem de lucro. Calma, que eu vou chegar lá. A grande parte da população brasileira tem uma renda apertada. Então, quando eu vejo uma oportunidade de comprar melhor, um sabão em pó, comprar melhor, um arroz mais barato, eu corro para lá. Só que esse cliente que é mais sensível a preço, quando você volta o preço normal, o que ele faz? Ele foge. A maioria foge. Então, Júlio, e outra coisa, quando você baixa o preço, o cliente hoje ele tem memória de preço. Então ele fala, bom, o Júlio baixou o preço, agora voltou. Eu não vou comprar, porque a semana que vem ele vai ser forçado a baixar o preço. E aí começa uma guerra de braço entre você e o seu cliente, quando é consumidor ou até mesmo quando é corporativo. Professor, então, oi, pode falar. O dono da Ricardo Eletro, né, parece que usou muito essa estratégia de baixar preço em alguns produtos e aí, com o dinheiro que ele conseguia, ele comprava outros mais caros para deixar
o estoque dele diferenciado das lojas concorrentes. Mas parece que não deu muito certo, né? Porque deu um pipoco forte lá no Ricardo Eletro. Então, já que vocês comentaram sobre preço, é a estratégia... Assim, é a seguinte, ó. Reunião entre financeiro, gerente de vendas, dono da empresa, responsável pelo marketing. Aí o financeiro fala, preciso de vendas, porque a nossa meta não vai ser atingida. Né? O gerente de vendas fala, então vamos baixar preço, porque eu consigo vender rápido. Né? E aí o cara de marketing fala, peraí, mas tudo bem, vocês vão baixar o preço e pode subir depois. Não, vamos resolver nosso problema agora. Então, a gente percebe que muitas empresas, elas se viciam no baixar o preço, Júlio, e ela entra num círculo vicioso, e acontece com aquilo que o Cadu falou. O que ela vai perder? Ela vai perder margem. Então, às vezes, eu consigo vender mais, mas a minha lucratividade, ela vai ser comprometida. Então, ó, o que faltou na nossa meta, né, lá da empresa? Crescer 10%, 10 pontos percentuais, mas sem perder lucratividade. Fala, Leonardo. É que nem, por exemplo, você tá falando de crescer, né? Eu acredito que a gente pode tentar melhorar o marketing para alcançar novas pessoas. Porque, querendo ou não, eu acho que é uma boa estratégia, você não precisa mexer no seu preço, você você fica talvez até mais conhecido, você pode fazer pesquisas de até onde sua empresa está chegando em alguma região e impulsionar aquela região com o seu produto. Pode ser que seja uma boa jogada para estar aumentando esses 10%. Professor. Ok, de repente você pode utilizar uma estratégia assim, de comunicação para ampliar, né? Propaganda para trazer mais cliente. Fala, Leonardo Rios. Posso dar um exemplo aqui da minha cidade? Eu moro em Marialva, né? Aí tem um mercadinho ali no centro e ele ficava de frente com um açougue. E aí ele começou a vender frango assado de domingo. E o açougue era fechado de domingo. Aí o açougue quebrou e o mercado conseguiu abrir mais 3 lojas. Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Tem isso daí, ó, esse exemplo aí. Tem um açougue e um mercado de frente, né? Não vou falar o nome aqui, mas o Cadu deve saber. Sim. De domingo, eles aceitam lá o mercado lá e vende bastante. Tem fila no açougue e fila no mercado. Então veja, olha, vamos pegar para resumir um pouquinho, né? Quando eu falei em estratégia, então o Leonardo Matheus falou o seguinte, olha, vamos investir em comunicação, sim, né? Uma propaganda bem feita, atingindo aquele teu público-alvo. Às vezes, Leonardo, a gente nem precisa ir buscar novo segmento. Você pode olhar para quem você atende e tentar trazer mais desse cliente para você, tá? Porque às vezes se eu vou buscar um cliente diferente, eu posso até criar um problema em termos de foco na clientela. Mas enfim, a propaganda, ela traz sim, ela bem feita, ela vai trazer o cliente. O que o Leonardo Riso falou? Vamos aumentar o mix de produto. O que o cara fez? Aumentou o frango assado. Né? Então é isso que eu quero dizer para vocês, pessoal. Se o empreendedor diz para nós, olha, eu quero crescer, você fez uma análise interna da empresa e externa, viu que a empresa tem condições de crescer, agora você pode estabelecer estratégias. Então, eu vou aumentar o mix de produto, eu vou aumentar a propaganda, eu vou, quem sabe, se eu tiver recursos, abrir uma nova loja, né? Porque se eu abrisse mais uma loja, provavelmente meu faturamento vai crescer. Incentivo para o cliente também, professor. Como, Cadu? Pode falar. Para atrair pessoal de fora, você pode falar assim, você faz a compra no meu mercado, por exemplo, aqui a gente tem Sara, Nambaé, Guaraçu, você vem fazer a compra no nosso mercado e a gente vai lá na sua cidade para você. Perfeito. Na sua casa. É uma estratégia de logística. Vocês estão vendo, pessoal? Cada área da sua organização, ela vai pensar numa estratégia para que você possa chegar nesses 10 pontos percentuais. Então, é isso que eu... professor, pode falar. Uma coisa que eu achei legal pra caramba também foi esse sistema que os mercados tá fazendo. Tipo assim, o cliente faz uma compra online, ele seleciona, tipo assim, o mercado coloca no aplicativo lá todos os produtos que ele tem no mercado, o cliente faz a compra online, aí, tipo assim, o seu funcionário mesmo já vai lá, vai colocando no carrinho, etc, né, e entrega na casa da pessoa. Falei, poxa, que legal isso, cara. Uai, então, Leonardo, olha, o que você está falando para nós aqui? Que a empresa, ela abriu um outro canal de distribuição.
Então, ao invés dele montar uma filial, um supermercado físico, ele tem agora um aplicativo onde ele vende... mercado digital, né? Digital, entendeu? Então, veja, é nesse sentido que eu falo para vocês. Qual a orientação que o nosso empreendedor está nos dando? O que ele quer? E aí eu vou pensar em estratégias para fazer isso. Eu vou entregar grátis na região? Eu vou vender digitalmente? Eu vou botar frango na porta do meu supermercado? Eu vou aumentar a propaganda tradicional e também digital? Entendeu? Então, é nesse sentido que eu digo que o planejamento, ele dá para nós... Olha lá o Marco falando, né? Todas as empresas se reinventaram de forma digital. Foram obrigadas, né? WhatsApp, por aí que vai. Então, o que o planejamento ele mostra para quem está na empresa, pessoal? Onde a empresa quer ir. E se, de repente, você vai trabalhar numa empresa que está em dificuldade hoje, está com contas atrasadas, está sem condição de pegar dinheiro no mercado, né? De repente, é uma estratégia de sobrevivência. Aí, como o Júlio comentou, aí, pessoal, olha que loucura que é. Para eu poder fazer um caixa, acertar o meu fornecedor, pagar os salários, nesse momento de desespero, eu vou ter que, de repente, baixar meu preço, fazer um caixa, acertar a situação e aí não ter o cuidado de não viciar nesse baixar preço. Aí eu paro e vejo onde está o problema. Professor, o problema está em tal lugar. Sim. Seria, no caso, também cuidar também das percas também? Com certeza, né? E eu não sou do ramo de supermercado, mas pelo que eu tenho lido aí, as perdas maiores não são com clientes, né? São com os próprios funcionários. Isso mesmo. Eu trabalhei 3 anos no supermercado aqui, que a perca era realmente muito grande, entendeu? Eu acho que empatava com o lucro e com a perca junto. Eu não sei se foi vocês mesmo que deram esse exemplo para mim no ano passado, a turma do Cadu, por exemplo, que teve um empreendedor que, querendo ajudar os colaboradores, o que ele criou? Aqueles enlatados, né, ervilha, milho, enfim, todos que forem enlatados, que tiver amassado, ele recolhia e no final da semana ele distribuía entre os funcionários. Foi você, Cadu? Comentou? Foi um da nossa turma que falou. Não, foi um professor da nossa turma. E aí, o que aconteceu? O que o pessoal começou a fazer, pessoal? O funcionário começou a amassar os produtos para levar embora. Começaram a amassar o produto para sobrar mais no final de semana para levar embora. Então, é complicado, né? É muito complicado você criar uma estratégia que o povo está muito esperto. O povo está muito esperto. Bom, vamos dar sequência. Fazer esse negócio de ver que é um jeito de aproveitar. Sim. Por exemplo, você pegou na parte de feirinha e estraga muito rápido, coisa de 2, 3 dias. Você pode pegar uma melancia que tá, tipo assim, passando do ponto, corta ela na metade e usa só a metade que tá boa para vender, a outra metade você descarta. Então você pega as frutas, verdura, você pica, embala a vácuo para durar mais, joga na geladeira para vender também, e aí vai. E por aí vai, tá certinho. Você acaba aproveitando, ainda mais no ramo de vocês. Já no ramo do Vitor, que é material de construção, essa questão de perder produto é só se deixar o cimento passar de mais de 30 dias, vai virar pedra. Mas a lajota vai permanecer lá, o piso vai permanecer, né? É claro também que não é por isso que o Vitor não quer que o estoque dele gire, né? Porque o estoque tem que girar, não pode ficar parado, né? Infelizmente, às vezes eu chego numa empresa e pergunto pro camarada, como é que tá teu estoque? Ó, tá lindo, ó, olha que prateleira maravilhosa, né? Só que faz um mês que a prateleira não vende, né? Então, quer dizer, não tá adiantando nada. Bom. E quando tem uns clientes que esperam o produto chegar na data de vencimento e vai lá e enche o carrinho e não quer pagar pela compra? Nós temos que lidar com certos tipos de clientes. Mas aí é falta de gestão da empresa. Poderia tirar antes, né? A empresa tem que ter um controle. Eu já trabalhei no mercado que acontecia muito isso. O cliente chegava, via que estava próximo ali de vencer o produto, aí chegava no dia, ele fazia aquela comprona, passava no caixa e não queria pagar por nada daquilo que ele estava levando. Aí quebrava as pernas, hein? Olha, é Ana, né? Isso.
Ana, quando você monta um negócio, monta uma empresa, você tem que saber que você vai ter esse tipo de problema. Eu estava num restaurante chique, na praia, um tempo desse, né, uns anos atrás, e eu vi um cara do meu lado, o cara foi muito rápido, ele conseguiu catar uma mosca com a mão, né, foi muita sorte dele, sei lá, ele catou a mosca com a mão e jogou no molho do peixe. Ele já tinha comido mais da metade do peixe, catou a mosca, aí chamou o garçom, falou, não vou pagar o prato. Então, pessoal, as empresas, tradicionalmente, quando elas estão fazendo seu planejamento estratégico, elas colocam um índice, por exemplo, 3% para perda de supermercado, que é o roubo. Eles colocam 3% para devedores duvidosos, para clientes que você vai vender com um boleto e o cara não vai te pagar. Então, a gente tem que saber que esse tipo de cliente vai existir. No entanto, nós temos que criar uma estratégia para ou evitar, como o Cadu falou, né, de ser mais rápido do que ele, ou saber tratar desse cliente. Então, o gerente já sabe que existe esse tipo de cliente e quando o cliente começa a fazer o escândalo, ele já tira o cara daquela região, leva para um lugar mais tranquilo e lá ele vai tentar negociar com o cara. Agora, Ana, é fácil? Não. Fácil é você deixar o teu dinheiro aplicado na poupança ganhando quantos por cento ao ano, né? Ganhando quase nada. Então, ao você montar um negócio, você vai enfrentar esses riscos, tá? Mas aí tem que aprender com eles. O que eu não posso é deixar ele se repetir. O bom gerente é aquele aí que entra aprende com o problema. Olha lá, o Cadu cheio das lábias dele. O que, Ana, o que nós precisamos fazer, o bom gerente, presta atenção. Eu tenho que aprender com o problema. Eu conheço gerentes que chegam no final do dia e falam assim, nossa, trabalhei hoje, hein? Se não fosse eu, essa empresa aqui não ia para frente. Eu falo, por quê? Descasquei 10 abacaxi. E desses 10 abacaxi, 8 era o mesmo problema. Ele não está sendo um bom gerente. O bom gerente é aquele que aprende com o problema e implanta uma ação para que ele não se repita. Então, o ideal é que aqueles 8 problemas que ele teve no dia, que ele já teve no dia anterior, não acontecesse. Mas algumas pessoas acham que eu vou ser mais bem reconhecido se eu ficar aqui apagando incêndio. Nós não podemos ficar apagando incêndio, nós temos que resolver o problema. Muito bem, vamos em frente. Vamos ver se vai dar certo. Ontem aqui o sistema não estava legal. Eu tentei apresentar o PowerPoint, mas ele estava dando problema, mas conseguimos. Vamos ver se a gente consegue aqui também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. O supermercado de Canção aqui em Maringá está atendendo para o WhatsApp. Aí, ó. Isso aí, moçada. Nós vamos falar com vocês sobre mudança, moçada. Moçada, o ambiente mudou, adapta ele. No mundo animal, só sobrevive quem se adapta. Então você vê muitas vezes, se você está numa floresta aí, você vê uma borboleta que ela pousa no tronco de uma árvore e ela desaparece. Por quê? Porque a cor dessa borboleta é a mesma da árvore. Ora, os predadores dificilmente vão encontrar essa borboleta. Já se essa mesma borboleta mudar para um outro ambiente onde o tronco é de outra cor, ela não vai sobreviver. Por quê? Os passarinhos vão lá e vão pegar. Então, houve a mudança, eu tenho que me adaptar. Nós falamos sobre isso com quem mexeu no meu queijo. Essa história de quem mexeu no meu queijo, ela é super atual para vocês nesse momento que nós estamos passando. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. Vamos caminhar um pouquinho aqui no nosso PowerPoint. Vamos ver se vai dar certo hoje. Amém. Vamos lá, hein? Ô, professor. A pergunta que não quer calar, vocês estão vendo aí o slide? Sim. Quem perguntou? Não, só é que eu ia falar que esse negócio de pandemia mostrou muito aquele provérbio, né, do homens fortes criam tempos fáceis e homens fracos criam tempos difíceis, né? A pandemia mostrou que ou você meio que selecionou, né, passou um filtro. As empresas que sobreviveram se tornaram mais fortes, geraram ou mais renda porque conseguiram bolar alguma coisa, ou fecharam.
É uma seleção natural, né? Então, às vezes, eu já tinha empresas que eu já estava em dificuldade, e aí chegou a pandemia, amigo, eu não tinha reserva, eu já estava devendo, enfim, eu estava ruim, e aí acabou realmente mostrando a fragilidade de muitas empresas, né? Então, para nós, gestores, nós temos que entender o seguinte, o ambiente mudou, eu tenho que me adaptar a esse ambiente, né? Vamos falar um pouquinho de planejamento aqui para vocês. Vocês estão vendo aí as 4 funções de administração? Mudou o slide para vocês, sim ou não? Não, para mim não. Olha só, cara, tá dando problema, cara. Ele não tá mudando. Vou ter que tentar fazer na mão aqui, ó. Agora mudou. Bom, então eu vou deixar assim, porque vocês conseguem ver o slide, né? E eu vou aqui no meu desktop. Bom, eu também consigo ver o slide por aqui. Bom, vamos seguir por aqui para não perder mais tempo. Ô, bom, professor, vamos lá. Tenta trazer a setinha do seu mouse para dentro do slide e usa o scroll para rolar. Rapaz, o que é scroll? É a bolinha do mouse. É, a bolinha ali. Esse aí é termo inovador. Vamos mexer muito, não, deixa assim mesmo. É só pra rolar, porque o meu também tava fazendo assim, né? Aí falou, mas por que não tá rolando? Aí eu tive que trazer o mouse pra ele meio que tipo, selecionar o que eu queria estar fazendo. Mas é que aqui, o meu aqui, notebook, não tem bolinha, então vamos deixar assim mesmo. É a rodinha do mouse, professor, que você vai rolando com o dedo? Tá, vamos manter por aqui, depois eu tento fazer isso aqui com calma. Ele tá sem mouse, Leonardo. Eu tô só com o computador, eu tô sem o mouse. Eu tô só com o mouse do computador, entendeu? Entendi. Eu não tô com o mouse conectado ao computador, ao notebook. Vamos lá, pessoal. Quais são as 4 funções de administração? Então, eu estou entrando um pouquinho aqui em TGA. Vocês vão ter essa matéria com esse tema mais detalhes com a professora, ou professor, não sei quem é o professor da disciplina nesse momento. E nós temos aqui os 4 pilares da administração de uma empresa, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Por qual dessas funções eu começo? Planejar. Planejar, exatamente. Então, a primeira coisa que eu devo fazer, e como eu falei para vocês no início da nossa aula, muitas vezes o empresário ele planeja só na sua cabeça. De noite pensando lá, opa, amanhã eu vou comprar tal produto, depois da manhã eu vou visitar um fornecedor, eu vou tentar conversar com o dono aqui do prédio para alugar mais 2 portinhas para ampliar minha empresa. Ele está planejando na cabeça dele. Não é nada formalizado, né? Está lá no papel, no computador, é na cabeça dele. O ideal, como eu falei para vocês, é que conforme essa empresa for crescendo, que ela tenha um planejamento aí estruturado, formalizado, né? E aí, então, se eu tenho o planejamento, depois eu vou organizar. Então, eu vou buscar os recursos necessários para montar a minha empresa ou para fazer com que a minha empresa atinja as metas e objetivos do meu planejamento, tá? Então, eu tenho que pensar onde eu quero chegar. Então, veja, eu trabalhei numa instituição que, há alguns anos atrás, ela falou o seguinte, nós queremos ser uma instituição classe mundial. O que é uma instituição de ensino classe mundial? Que ela pudesse mandar alunos para fora do Brasil e receber alunos de fora sem que tenha muitos transtornos em termos de grade. Então, para vocês entenderem, a instituição ela tinha uma grade como a Uningá tem, né? Onde você chega lá, olha, bom, no primeiro ano tem essas disciplinas, no segundo ano essa, então você já se matriculava e aquelas disciplinas já estavam organizadas para você. Mas na Europa e Estados Unidos não é bem assim. As grandes universidades e tal, né? Para ter essa mobilidade internacional, elas permitem que você escolha as disciplinas que você quer cursar. Então, você se matricula lá no 3º ano, por exemplo, né? Você fez 2 anos aqui no Brasil e foi 2 anos para fora, você olha lá o menu de disciplinas e, de repente, você se matricula em 3 do 2º ano, 2 do 3º ano, enfim, você consegue fazer isso aí.
Bom, o meu objetivo está lá, né? Minha visão. Ano tal, eu quero ser uma instituição classe mundial. Ok. Agora eu sei onde eu quero chegar. Aí eu vou organizar para ver se eu chego lá. Então, nesse processo de organização, eu fui olhar para a minha matriz. A matriz não funciona assim. Com matrícula anual não vai dar certo. Tem que ser matrícula por disciplina. Ok. O nosso software comporta isso? Não. Então, vamos buscar um software que comporte você fazer matrícula por disciplina. Foram para os Estados Unidos, compraram um software por 16 milhões de reais para poder fazer essa mudança na forma de você fazer a matrícula. Olha só, pessoal, 16 milhões de reais. Então, veja, a partir do momento que eu tenho o norte, tenho o meu objetivo, eu vou olhar para a minha organização e ver se eu tenho recursos. E é só recursos tipo software, computadores, máquinas, equipamentos? Não, pessoas também. Por quê? Ora as bolas. Veja, se eu estou me propondo a mandar meus alunos para fora estudar e estou me propondo a receber alunos de fora, os meus professores vão ter que dar aula só em português, pessoal? Nossa, inglês também. Então, eu tenho que olhar para o meu grupo de professores e ver se eu tenho um número suficiente de professores que podem dar aula em inglês ou pelo menos espanhol. Então, vejam, como o planejamento, ele vai, a partir do momento que eu tenho ele definido, eu vou partir para as outras funções e vou verificar se eu tenho uma estrutura adequada para aquilo. Então, eu olhei para a minha estrutura, não tenho, eu tenho que adequar para atingir meus objetivos, né? Depois eu vou dirigir, né? Dirigir saber comandar as pessoas nesse processo para atingir os meus objetivos. Porque é o seguinte, não adianta a alta direção falar, nós queremos ser universidade de classe mundial em 2025, por exemplo. Mas, se os colaboradores não comprarem essa ideia. Por fim, eu tenho que controlar. Controlar, pessoal, é o princípio básico da qualidade. Se eu não controlo, eu não posso melhorar. Se eu não medir, eu não posso melhorar. Então, quais são os índices, os parâmetros que eu vou utilizar para controlar esse processo? O que a gente vê no mercado, muitas vezes, é o pessoal se basear muito nos índices financeiros, que, aliás, eu gosto, né? Eu quero que a minha empresa, ela consiga, no caso de uma instituição de ensino, né, aumentar meu número de alunos, eu consiga meu faturamento cresça, né, que esse faturamento leve ao aumento de rentabilidade, né? No entanto, a gente sabe hoje que só controlar uma empresa por índices financeiros, você vai acabar deixando a desejar no longo prazo. E aí, então, criaram o Balance Scorecard, onde você, além dos parâmetros financeiros, você também vai colocar outros parâmetros, como, por exemplo, você vai avaliar e controlar o nível de satisfação e relacionamento do cliente com a sua instituição. Então, veja, nós acabamos aqui fechando o processo. Planejei, organizei, dirigi e controlei. Aqui eu estou avaliando. Opa, o meu planejamento ele vai chegar onde eu quero, né? E aí, muitas vezes, pessoal, eu queria ser uma instituição de classe mundial, mas eu percebi no meio do caminho que os recursos necessários para isso são tantos que eu não vou conseguir. Então, eu vou ter que readequar o meu planejamento. Ok? Professor. Fala. Será que você pode explicar? Eu não entendi a parte do controlar. Controlar é o seguinte, quando você faz o teu planejamento, você vai criar algumas métricas, né? Algumas metas. Então, por exemplo, a meta que eu estabeleço é que eu tenha, no primeiro ano, um aumento de 5%, por exemplo, de matrículas de alunos estrangeiros. No segundo ano, eu quero ter 10%. No terceiro ano, 15%. E no quarto ano, 20%. Então, eu criei uma métrica para eu poder controlar, para poder avaliar se aquilo que eu projetei, eu consigo atingir. Existem empresas hoje, com
a informática cada vez mais moderna, né? Tem empresas hoje que controlam suas vendas por hora. Né? Antigamente a gente controlava por mês. Aí depois passou por quinzena, por semana, por dia, agora estamos por hora. Né? Eu tenho um colega que trabalhou numa grande empresa varejista, que a função dele era simplesmente controlar como estavam as vendas em todas as lojas da rede. E se, a partir das 10 horas da manhã, as vendas não estivessem dentro dos parâmetros estabelecidos pelo planejamento, ele tinha que entrar em contato com o gestor da loja e já pedir uma ação para que, até o final do dia, ele recuperasse aquela venda que não aconteceu. Então, veja como hoje a coisa está muito rápida, né? Eu não posso esperar o final do mês para ver se a minha venda aconteceu. Eu tenho que, muitas vezes, olhar de manhã, à tarde, por dia. O quanto mais rápido eu verificar, mais eu posso tomar uma ação para tentar corrigir o problema, né? Então, desculpa, pode falar. Não, falar que eu consegui entender agora. É que eu embalo e não paro mais de falar, entendeu? Ô, professor, a questão do estoque, ele se encaixa em controlar ou em organizar? Olha, nós temos que, no controle do estoque, os dois momentos. Por quê? Porque, como eu falei para você, você quer aumentar suas vendas em tantos por cento ou tantos pontos percentuais, o teu estoque, ele está habilitado para isso? Ele suporta esse aumento de venda? Porque é o seguinte, olha, presta atenção, pessoal. Quando nós falamos lá no início da aula sobre quais são as estratégias que eu vou utilizar para vender mais, aí, desculpe, mas alguém falou assim, vamos fazer mais propaganda. Ok, eu só faço a propaganda se a minha casa estiver pronta para receber o cliente. Ora, se é um varejista, o meu estoque suporta o aumento da procura? Os meus vendedores, se for um caso de vendedor, se não for autosserviço, né? Os meus vendedores vão dar conta de atender essa demanda maior? Perfeito? Então, eu entro, o estoque nesse momento, ele entra aqui como um recurso que eu tenho que organizar para que ele esteja disponível para que eu consiga atingir meus objetivos. E também, eu posso, como o Cadu falou, eu posso criar um controle para perdas no meu estoque, né? Que nem também, professor, em relação ao estoque, novamente, que nem nas grandes empresas, eles fazem o quê? Tipo uma pesquisa de, sei lá, o que sai por mês, para eles, sei lá, às vezes não trabalhar com muita folga no estoque, sei lá, com muita coisa parada em si, tipo assim, comprar mais ou menos o necessário pela demanda feita, sei lá. Eu sei a resposta. Pode falar. Na verdade, as empresas, elas trabalham com um tipo de sistema que faz o estoque mínimo, no caso. Por exemplo, no mercado, se você tem 1.100 pacotes de arroz e a sua venda semanal é de 100 pacotes, vamos supor, tem 100 pacotes de arroz, sua venda semanal é de 80 e demora 15 dias para o arroz chegar, quando o seu estoque chega a 160, ele já emite o pedido do próximo. Para você não ficar sem. Então, veja legal. Como hoje nós temos que ter um sistema de informática, até uma inteligência artificial que nos auxilie nesse processo. Porque, meninos e meninas, quando eu comecei a trabalhar, né, no escritório, que eu fui promovido, né, de auxiliar de serviços gerais para o escritório, eu fazia o controle de estoque na mão. Depois vocês entram no Google aí e digitam lá Cardex. Vão conhecer o que é um Cardex. Cardex era um arquivo enorme que tinha umas fichinhas que eu lançava lá, ó, nota fiscal. Entrou 10 sacos de cimento, vendeu 1, vendeu 2 e no final fazia o saldo. Eu estou fazendo isso pelo Excel, professor. Olha aí, ó, entendeu? Então, quanto maior a organização, mais eu tenho que ter um sistema que me dê respostas rápidas. Porque, imagina, eu tenho um supermercado de Cidade de Canção. Quantas lojas ele tem? E se eu começar a ter furo no estoque, sobrar no supermercado e faltar no outro? Né? Então, perecíveis e por aí vai. Então, antigamente, né, muitos empresários eram reticentes ao computador. Né? Hoje não tem jeito, pessoal. Se você não tiver um computador, uns programas que lhe dão essa condição, você vai ficar para trás. E vejam, essa instituição que eu dei como exemplo agora de ensino, investiu 16 milhões de reais para comprar um software. Que eles entenderam que era necessário para conseguir atingir o que eles queriam.
entendeu? Então, eu tenho que ter ferramenta, pessoal, né? Não adianta você comprar um Cardex, que nem o Galileu fazia há 30 anos atrás ou mais, que não vai resolver, você vai ficar louco, você vai ficar perdido, acabou. Isso já era, passou. Eu tenho que ter hardware e software que me dê informações precisas para tomar a decisão. Esse é o resumo. Software e hardware que eu consiga ter a informação para tomar a decisão. E como foi dito, às vezes ele mesmo toma a decisão, né? Opa, chegou no estoque mínimo, já starta a compra. Vamos em frente. As perguntas estão interessantes, hein? Bom, vamos falar da estratégia empresarial, né? Então, a noção de estratégia, ela vem do antigo conceito militar, aplicação de forças em larga escala contra algum inimigo, né? Então, pessoal, na realidade, muitos de vocês moram em cidades pequenas, né? Você tem uma ligação maior, uma proximidade maior entre os donos das empresas, né? Mas quando você fala de empresa profissional, né? Onde, por exemplo, você contrata um gestor pagando 50 mil reais por mês para ele, não tem esse negócio de amizade, bicho, né? Por quê? Porque ele está ganhando 50 mil reais por mês, mas ele tem que entregar resultados para a empresa, né? Quando você vai para uma grande organização, você vai para aqui nós temos cooperativas de crédito, como Cicobi, Sicredi, temos rede de supermercados Estado de Canção e outras grandes empresas, Cocamar, por aí vai, né? Quando o pessoal está tratando de você, por exemplo, a pergunta que eles fazem é o seguinte: o Leonardo, o Júlio, enfim, ele está entregando mais do que ele recebe? Então, pessoal, para que eu consiga entregar mais do que eu estou recebendo, eu tenho que superar minha concorrência, eu tenho que ser melhor que meu concorrente, né? Então, num ambiente de uma cidade pequena, onde as pessoas se conversam, se conhecem, eu até diria que existe amizade entre os donos do negócio, mas não entre as empresas. Eu até uso como exemplo o seguinte, né? Eu nunca vi um empresário receber um cliente no dia 25, por exemplo, e falar para o cliente assim: olha, eu já atingi minhas metas desse mês, tá? Já com isso eu consigo pagar minhas contas, está tudo certinho. Então, ao invés de comprar da minha empresa, compra do meu concorrente ali na esquina. Né? Isso é amizade entre empresa, que eu acho que não existe, né? Entre as empresas, pessoal, existe interesses. Por exemplo, tá chegando, já falei isso para vocês na aula passada, está chegando um grande concorrente na cidade e você se une ao seu atual concorrente, que é pequeno, para os dois ficarem mais fortes para competir com aquele outro concorrente. Então, não é amizade, é interesse. Junta os dois para comprar melhor e competir com um novo concorrente, tá? Professor, pode falar. Vou te interromper. Aquele mercado que eu falei do frango assado, eles eram dois mercados diferentes e se uniram para combater o Canção quando ele veio para Marialva. Aí, ó. Perfeito exemplo, perfeito. Nós competíamos, mas agora temos que se unir. Por quê? Se nós continuarmos competindo entre nós vamos acabar enfraquecendo e o Cidade Canção vai acabar com a gente, né? Então, é até uma questão de sobrevivência. Esse conceito, pessoal, ele é extremamente difundido na Europa há mais de 120 anos. No Brasil, ele chegou no final do século passado, anos 90, 95, né? Onde começaram a surgir essas redes associativas. Não existia rede na década de 80, não existia. Falava assim, vamos se unir. Tem que se unir, cara. Eu quero que o meu concorrente se exploda, né? Concorrente bom e concorrente morto, entre aspas, aí, né? Então, a partir de 1990, com a mudança do real, que aconteceu em 94, a economia estabilizada, o fortalecimento das grandes empresas, a concentração do varejo em algumas empresas, fez com que os pequenos fossem obrigados a se unir para poder ganhar desses grandes, tá? A estratégia de adequação da atividade de uma organização é o ambiente que ela opera e os seus próprios recursos. Então, veja, como é que está o meu ambiente? Está muito competitivo? Tá. E os meus recursos são limitados. Então, eu me associo ao meu concorrente para ter maiores recursos para poder operar nesse ambiente competitivo. A estratégia é a busca deliberada de um plano de ação. Um plano de ação, pessoal. Um plano de ação, ele coloca lá o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem vai fazer, o tempo, quando vai ficar pronto, né?
eu usava muito, mas usava muito plano de ação nas consultorias que eu prestava, pessoal. Às vezes a pessoa chegava e tinha lá no Sebrae 1 hora só para atender a pessoa, né? Eu fazia questão de conversar com ela, entender qual era o problema, e faltando aí uns 20 minutinhos, eu parava a conversa e falava, então vamos montar um plano de ação aqui para você. E certa vez eu montei um plano de ação bem simples, para um casal de senhores idosos que eles fabricavam guardanapos, né? Toalhas e guardanapos, toalhas de mesa e guardanapos. E aí, então, ele contou todo o problema dele e eu rapidamente já entendi o que ele queria, montei um plano de ação. O que fazer? Quem vai fazer? Quem que é o responsável pelo processo? É o Cadu. Beleza. Cadu, então eu vou cobrar de você, tá? Tá. Cadu, como é que vai ser feito? Assim, assim, assim. Qual o tempo que você tem para fazer? Eu tenho 30 dias, ok. Então se prepara, eu vou cobrar você. E eu fiz esse plano de ação para esse casal e, para minha surpresa, na semana seguinte, quando eu voltei para o Sebrae, tinha um pacote lá para mim de guardanapo e toalha de mesa que os velhinhos trouxeram. Falaram, olha, a melhor coisa que nós tivemos até hoje foi o tal do plano de ação que o Galileu fez para nós. Né? Por quê? Porque deixa claro o que vai ser feito e quem vai fazer. É muito ruim você sair de uma reunião de horas, ficar na reunião horas e horas e horas, então temos que fazer mais propaganda, temos que fazer mais... Tudo bem, vamos fazer, mas quem vai fazer? De quem que eu vou cobrar? Senão fica muito solto, eu tenho que amarrar. Então lá, de um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva da empresa. O que é essa vantagem competitiva da empresa? É o que a empresa é melhor em relação ao concorrente. Ô, professor, fala. Qual método que você gosta mais, o Fordismo ou o Taylorismo, em relação à produção e empresa? Então, eu já, em indústria, eu nunca atuei, entendeu? Eu sempre atuei em termos de varejo, serviço, né? Então, Entendi. em termos de produção, eu nunca entrei ali, entendeu? Agora, eu digo uma coisa para você, vai depender do tipo de empresa. Eu não gosto de ter essas receitas prontas. É melhor startup do que empresa tradicional. É melhor a produção em série do que a produção por lotes. É melhor isso do que melhor aquilo. Melhor engenharia. Não, eu tenho que olhar para a empresa e ver qual é a realidade dela. O Fordismo para o Ford foi maravilhoso, né? Foi tanto ele que inventou, né? Foi maravilhoso. Mas ele teve que se adaptar quando a concorrência começou a superá-lo, entendeu? Então, anotem isso, pessoal. O sucesso de hoje não é garantia de sucesso amanhã. O sucesso de hoje não é garantia de sucesso amanhã. Por quê? Porque o ambiente muda. Chegam novos concorrentes, o ambiente se altera, econômico, financeiro, papapá, e por aí vai. Bom, olha o que está aqui embaixo, pessoal. Quem decide pode errar. Quem não decide já errou. Quem planeja pode errar. Quem não planeja, a possibilidade de erro é maior. Tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque, pessoal, eu já participei de N reuniões e, olha, eu ficava pé da vida, tá? Então tá lá o gerente de marketing, produção, finanças, enfim, tá lá, todo mundo representado, né? Financeiro, tal, administrativo, tal. E aí o patrão fala, ó, estamos com um problema, o que fazer, né? E aí ninguém fala nada, ninguém quer se comprometer, né? Por quê? Porque quando você dá a sua opinião, decide, né? Fala, não, vamos por esse caminho, se der certo, ninguém vai te elogiar, né? Fala, fez a obrigação dele. Mas se der errado, os caras vão cobrar você, né? Então, tem que tomar muito cuidado quando você participa de alguma dessas reuniões, porque tem pessoas que ficam muito à margem do processo. O dono do negócio, que é um pouco esperto, ele percebe isso logo e acaba até descartando esse pessoal. Por quê? Porque eu preciso de pessoas que se comprometam. Ué, nós vamos baixar o preço? Então vamos baixar o preço, É isso que nós decidimos? Nós achamos que é a melhor estratégia? O Galileu foi vencido, o Galileu não quer baixar o preço, mas nós, os outros diretores, acham que vai baixar o preço, então vamos baixar o preço. Tomamos uma decisão, vamos para frente, né? E eu percebo muito claramente que depois que o cara acerta 10 vezes e erra uma, aí todo mundo fala, tá vendo? Ele errou. Então as pessoas deixam de tomar decisão para depois não ser cobrada pelo seu erro. Eu acho isso uma grande idiotice, tá?
Vamos em frente. Eu deixei aqui um link para vocês no YouTube, para quem quisesse dar uma olhadinha aí no pequeno trailer do filme Cavalo de Troia, né? Troia, né? Desculpa, Troia. O Cavalo de Troia está aqui, né? E não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, ou já ouviram o filme, alguém já viu o filme, né? Vocês percebem claramente que foi uma estratégia, a última estratégia dos gregos para conseguir entrar em Troia. Então, veja. Oi, pode falar. É sobre isso que você falou agora há pouco, o sucesso de hoje não é garantia do sucesso de amanhã. Então, Sim. Por exemplo, você faz um planejamento para longo prazo. Quem garante que esse planejamento pode dar certo sabendo que o mundo está em constante transformação? Mas é por isso que eu crio parâmetros e vou analisando e controlando. O planejamento é uma coisa viva, ela não pode ser uma coisa estática. Não é porque eu defini que daqui 10 anos eu vou estar em tal lugar, é que eu vou estar exatamente lá, né? Então, o planejamento, quanto mais o tempo passa, mais fatores podem interferir para dar negativo. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que saber onde eu quero daqui 5, 10 anos. Mas a partir do momento que forças externas ou até internas passam a atuar sobre o meu planejamento, eu vou fazendo algumas adequações. Pois professor, dá uma licencinha aí. Tem gente querendo entrar na chamada aí, professor. É um tal de Saulo Cândida. Ele tá pedindo permissão aí. Então, peraí que eu não tô vendo ele, peraí. Obrigado por avisar. Desculpa aí, Saulo. Quem estava aqui na apresentação, eu acabei não percebendo que você queria entrar. Desculpa aí. Voltei para a apresentação, estão vendo ela? Sim. Beleza. Então, pessoal, vamos pensar aqui na situação de Troia. Para quem já assistiu o filme, vai ser mais fácil de você entender. Quem não assistiu, na pandemia aí, pessoal, tenta assistir, que é um filme que eu gostei, eu achei legal. Eu vou contar o final do filme, mas tudo bem, né? Dar um spoiler para vocês aqui, né? Então, Troia, estão vendo lá atrás, aqueles muros lá, eram intransponíveis, né? O atual rei de Troia, ele já ia sendo sucedido a mesma família por muitos e muitos anos. Muitos povos tentaram dominar Troia, mas não conseguiam passar pelos muros de Troia, eram intransponíveis, né? Então, o que acontece? É a mesma coisa que a empresa, pessoal. Né? Eu acerto uma vez, eu acerto duas, eu acerto três, eu vou acertar sempre. Aí que está o problema. Esse excesso de autoconfiança pode levar você a cometer grandes erros. E qual foi o grande erro do rei? Bom, os gregos tentaram invadir Troia, guerrearam, enfim, jogaram pedra, fogo e tal, mas nada, não conseguiram. Aí, então, recuaram, voltaram para o mar, né? E aí tiveram uma ideia. Vamos deixar aqui um cavalo de madeira como fosse um troféu para os gregos, né? Para os troianos, melhor dizendo, e quem sabe os troianos levam esse cavalo para dentro dos muros de Troia. E foi o que aconteceu. Só que, como vocês veem na fotinha aqui, esse cavalo estava recheado de soldados gregos. Então, quando os troianos foram para verificar se os gregos tinham ido embora, e eles, claro, deram um miguezinho, né? Pegaram as embarcações e só se esconderam, o príncipe falou, vamos queimar esse cavalo. Aí o rei, autoconfiante, não, isso aqui foi um presente que eles deram, um presente para os deuses, vamos levar isso para mostrar para o povo de Troia o troféu, né, da nossa vitória na nossa batalha. E quando levaram o cavalo para dentro de Troia, à noite, os soldados gregos desceram do cavalo, abriram os portões e Troia foi dominada. Isso aí acontece muito, muito com as empresas, né? Eu sempre tive sucesso, eu sempre acertei e por aí vai, né? E a partir dos anos 80 passa a ter uma abordagem mais sofisticada no mundo empresarial, a questão da estratégia, né? Então pense nisso, pessoal. O sucesso de hoje não é garantido o sucesso de amanhã. Aqui, ó, olha aqui, ó. E aí, vocês se lembram da Blockbuster? Alguém chegou a alocar alguma fita na Blockbuster? Vocês são muito jovens, né? Mas a Blockbuster foi uma das maiores redes de locação de fitas VHS do mundo.
Mas aí surgiu Netflix, né? Que a Netflix também fazia distribuição através de... Blu-ray, né? Blu-ray desbancou aí. Não, mas eles também acho que começaram até a alocar nesse tipo de mídia, né? Mas quando veio a Netflix com a nova proposta de você não ter mais esse processo de levar fisicamente a mídia para sua casa, matou as locadoras, né? Matou. Existem locadoras em Maringá hoje, mas são em número muito pequeno em relação ao que era. Arapuã, pessoal, vocês também não vão se lembrar, mas fala para o pai de vocês. Arapuã, Ligadona e você, eram das maiores redes de eletro do Brasil. Varig, companhia aérea brasileira, nossa, era Voe Varig. Cadê essas empresas? A própria Unimed paulistana, uma cooperativa e teve problema. BlackBerry, nossa, pessoal, vocês são jovens? Vocês não vão se lembrar o que é um BlackBerry, é um telefone celular. Eu tive um BlackBerry. Tiveram um BlackBerry? Kodak faz câmera, né? Então, já no caso da Kodak, o problema da Kodak foi que a Kodak foi o maior vendedor de filme do mundo, né? Filme para revelação, tanto filme para filmadoras como também para máquinas fotográficas. E aí, pessoal, hoje a Kodak está no mercado, tá? Mas não com esse produto, né? Está com outros produtos e tal. Mas a Kodak teve um grande problema, por quê? O próprio engenheiro da Kodak desenvolveu a câmera digital. Ele desenvolveu a câmera digital, o próprio engenheiro. Aí, quando levou para a diretoria falou, não, isso aqui não serve para nós. Por que não serve? Não tem filme, como é que a gente vai usar filme nisso aqui? Então, não serve. E aí, outros se apropriaram da tecnologia e hoje você vê, né, que a máquina digital, não tem nem mais máquina digital, né, está tudo dentro do próprio celular. Então, veja, pessoal, é a mudança, né? Ó, ambientes organizacionais mudam constantemente. E as organizações devem se transformar de maneira adequada para assegurar que suas metas sejam atingidas. Né? Então, eu tenho que monitorar a todo momento o que está acontecendo em volta da minha empresa. E aquela percepção de que eu nunca vou errar é a pior coisa que existe. Porque você vai errar. O erro faz parte do processo de tomar decisão. Só não erra quem não toma decisão. Mas eu preciso decidir. Porque quem não decide, não sai do lugar. Então, pessoal, professor, pode falar. Só uma curiosidade que eu esqueci de falar. Quando você estava falando de Troia. A cidade de Troia ela foi destruída 6 vezes. E nenhuma delas confirma a história do cavalo, você sabia? Bom, então para o meu exemplo serviu. Tá. Eu estou acompanhando o que o filme passou, né? Mas, enfim, então serve para nós como exemplo, né? Como uma ilustração para a nossa estratégia, né? Em que você consegue superar um grande oponente quando ele se acha invencível. Pessoal, isso é muito importante. Se eu me achar invencível, eu já perdi. Né? Os grandes atletas que, nunca ninguém vai me superar, é só pensar assim que logo, logo ele é superado. Vamos evoluir mais um pouquinho. Superando a concorrência, pessoal. Então, veja só que eu tenho aqui um camarada, né, um camaradinho aqui de vermelho, que ele está um passinho à frente dos demais. E aqui é a linha de chegada. Amigo, você não tem que estar 10 passos à frente do seu concorrente. Você tem que estar um passo, porque se tiver 10 passos, os outros vão copiar também esse diferencial. Então, o importante é estar à frente da concorrência. Tá? Eu trouxe aqui um caso aqui do Garrincha, né, esse fenômeno do futebol, né, junto com o Pelé, e na Copa de 58, na pré-eleição do técnico Feola, antes do jogo com a Rússia, né, antiga União Soviética, né, agora Rússia, né, o técnico falou o seguinte, olha, vocês pegam a bola no meio de campo, passa para o Pelé, e Pelé, você lança para o Garrincha na ponta direita. Garrincha, você pega a bola e cruza para o atacante fazer o gol. Aí o Garrincha, na simplicidade dele, perguntou para o Feola, doutor Feola, o senhor já combinou com os russos? Né? Por que combinar com os russos? Né? Porque o senhor combinou com o zagueiro, com o lateral, que eu vou passar por ele, vou conseguir fintá-lo, vou conseguir cruzar,
e o atacante ia conseguir fazer o gol, né? Então, é bem isso. Quando você lança uma estratégia no mercado, o concorrente vai tentar te bloquear, cara. O lateral esquerdo vai tentar bloquear o Garrincha. O zagueiro vai tentar cortar a bola indo para o atacante, né? Então, nós temos que estar preparados para que, quando você lança a sua estratégia, se você está num mercado muito competitivo, pessoal, com grandes empresas, os caras não vão ficar parados. Se você trabalha em mercados de multinacional, os caras não vão ficar parados. Por quê? Porque um ponto percentual que você perde de mercado pode interferir diretamente no valor da sua empresa, na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, um ponto percentual que a Brahma perde para uma Heineken, por exemplo, no mercado brasileiro, isso faz com que as ações da Ambev caiam. Então, os caras ficam muito focados nisso. Então, você lançou lá uma propaganda com uma artista famosa e coisa e tal, pode se preparar que vai vir contra-ataque, né? Então, o mercado, quanto maior as empresas, quanto mais profissional forem as empresas, mais difícil de você conseguir superar o seu concorrente, tá? Dando sequência aqui. Principais aspectos de planejamento. Olha que bacana que é isso, pessoal. O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Então, quando você planejou, eu quero atingir tal objetivo, você tem que tomar decisões para conseguir atingir esse objetivo, né? Então, você toma decisões agora para ter implicações lá na frente. Requer constante tomar decisão, né? E se prepare, pessoal. Quem decide erra. É lógico que a gente vai se precaver ao máximo com um sistema de informação mais preciso possível, né? Para que a gente possa minimizar os nossos erros. Mas faz parte, né? Processo composto de ações interrelacionadas e interdependentes que visam ao alcance de objetivos previamente estabelecidos. Então, onde eu quero chegar? E quais são as ações que eu tenho que estabelecer para chegar lá? E, por fim, olha só que importante, pessoal, deve ser desenvolvido pela empresa e não para a empresa. Então, não contrate uma consultoria para te entregar lá um caderno com o seu planejamento estratégico. Contrate uma consultoria para ajudar você a construir o planejamento estratégico junto com os seus colaboradores. Faça com que os seus empregados, eles se comprometam com o processo. Então, eu quero ser uma universidade de classe mundial. Beleza, quem fez o planejamento? A diretoria. Ok, então tá, diretoria, faz acontecer. Eu não participei. Então, nós temos que, nesse processo, trazer as pessoas para que elas entendam que o objetivo da empresa é crescer e, com isso, ela também vai crescer com a empresa. Então, esse ponto, pessoal, é importantíssimo. Ser desenvolvido pela e não para a empresa. Entenderam? Yes. A atividade de planejamento é complexa em decorrência de sua própria natureza, qual seja a de um processo contínuo de pensamento no futuro. Então, né, eu até trouxe aqui uma sortista com a bola de cristal, né, e o empresário do outro lado, né? Que bom se fosse assim, né? Chegasse lá e falasse, como é que vai ser o futuro, né? E aí a pessoa dissesse para você, vacinas a partir de agosto já vai estar tudo resolvido, o mercado vai crescer, mas não é bem assim, né? Então nós temos que fazer as nossas previsões, ajustar as nossas previsões de acordo com que as coisas vão acontecendo, né? E aí sim você conseguir executar o seu planejamento. Desenvolvido mediante a determinação de estados futuros desejados. Então, eu quero atingir aquele objetivo. E a avaliação de recursos de ação alternativos serem seguidos para que tais estados sejam atingidos. O que é isso, pessoal? Vocês disseram para mim, logo na aula aí, plano A e plano B, né? Então, eu tenho que ter planos de contingência caso alguma interferência externa ou interna
acabe atingindo fortemente o meu planejamento. Sendo que tudo isso implica num processo decisório permanente e de qualidade, acionado dentro de um contexto ambiental externo e não controlável. Olha só, pessoal, contexto ambiental externo e não controlável, interdependente e imutável. A nossa empresa, ela é um ser vivo, que ela recebe influência dos seus colaboradores, influência dos seus fornecedores, influência dos seus concorrentes, influência da política econômica do governo, influência do ambiente natural, leia-se Covid, e também ambiental, leia-se desmatamento, aquecimento global, ambiente cultural. Então, tudo isso, pessoal, acaba interferindo na sua empresa. E nós temos que estar monitorando isso constantemente para que a gente possa adequar o nosso planejamento a essas novas realidades. E eu grifei a palavra mudança, né? Eu sei que é difícil a gente aceitar isso, mas a única certeza que existe é que a mudança existe e sempre existirá. E nós temos que estar preparados para saber tratar com ela. 8h18. Alguém do que está aqui teve condições de assistir o vídeo Quem Mexeu no Meu Queijo? Eu não tô, professor, não tô conseguindo acessar o Lava. Eu já, professor, até fiz atividade. Opa, legal. Agora, não tô assisti também, atividade lá. Então, alguém poderia comentar alguma coisa? O que você achou? TechPix aqui, né? Professor, mas, tipo assim, é mais ou menos o que está acontecendo no tempo de hoje, né? Nessa pandemia aí, quem foi atrás de mudança não ficou estagnado, prosperou, e quem ficou parado no tempo fechou, sei lá, não foi para frente. Parou. O problema é que quem se acomoda demais, né? Não busca inovação nem nada, só acomoda e vai para frente. Tipo assim, fica estagnado esperando as coisas melhorar e as coisas não melhoram. Em vez de ele mesmo procurar melhorar ou achar algum tipo de mudança, ele só espera, sei lá, tipo, passar a pandemia e voltar ao que era. Exatamente, pessoal. Então, esse 12 minutos, né, um videozinho de 12 minutos, né, ele também, essa história também tem livro, quem quiser de repente ter o livro, coisa e tal, mas o vídeo ele é bem explicativo, né. Então, vocês perceberam aí nesse caso, né, que nós tivemos 4 personagens, e 2 personagens rapidamente já perceberam as mudanças e falou, olha, não dá para esperar, vamos embora. Aí tivemos mais 2 personagens, onde um conversando com o outro, influenciando o outro, e um segurando o outro, também não conseguiam se desatar daquele velho queijo, né, que eles estavam sempre comendo e ele tinha acabado, mas o queijo vai voltar, até que um deles acaba se libertando desse processo e saia em busca de novo queijo. Ele percebe que ele perdeu tempo, porque em alguns pontos ele percebe que já havia queijo ali, mas também tinha acabado. Então ele fala, se eu tivesse saído mais cedo, eu tinha encontrado o queijo mais rapidamente. Mas ele consegue. Oi, pode falar. Mas eu acho que a questão mais importante mesmo foi a percepção dos ratinhos no começo. Dele estar ligado e, tipo assim, monitorando o queijo e tal. Ele já, tipo assim, ele já estava se preparando para caso o queijo acabasse. Eu acho que, por exemplo, as empresas, pode ser que seja tarde demais, caso chegue a acabar, por exemplo, o queijo. Talvez não seja irreversível se ele não se adaptar e não perceber a mudança antes. Perfeito. Eu tive um amigo que estava nos Estados Unidos e ele conheceu o fax, aparelho de fax, né? Olha que loucura. E aí ele falou, não, eu vou ganhar dinheiro com esse negócio no Brasil. E aí ele trouxe um aparelho no fax e ele locava, né? Ele locava, então as pessoas queriam passar um fax lá para Londrina e coisa e tal, e lá no escritório dele, ele cobrava e passava o tal do fax, né? Mas rapidamente, várias empresas compraram o aparelho, e logo mais ninguém queria locar o seu fax, né? Então ele percebeu, caiu fora para montar outra coisa, né? Telefone fixo, tinha gente que sobrevivia a partir de locação de telefone,
Pergunte para o pai de vocês. O cara pagava lá, sei lá, R$2.000 no telefone e alugava por R$200 por mês. Olha que negócio fabuloso. 10% de retorno ao mês, né? Só que logo veio o Collor e acabou com essa festa aí, né? E aí já telefone já não era mais preciso pagar para ter um telefone, e depois veio o celular, então, e aí matou de uma vez. Então, se você fica muito apegado ao seu negócio, tipo, não, minha vida toda eu ganhei dinheiro alugando telefone fixo, eu quero que continue as pessoas alugando telefone fixo, adeus, amigo. Adeus, as pessoas não têm mais essa necessidade. Acabou, tchau. Acabou, não tem mais história, né? Então, eu trago para vocês esse vídeo com esses detalhes para vocês, para que vocês... Legal, Pedro. Para que vocês reflitam sobre isso. E vocês que estão querendo trabalhar e vão trabalhar com gestão, amigo, você tem que estar muito antenado, porque você pode perder o time da coisa, entendeu? As coisas culturalmente mudam, as coisas do ambiente econômico, social, cultural, ambiental, eles mudam muito rapidamente. E se você não ficar atento a isso, você pode ter problemas com a sua organização. Ok, pessoal? Paramos por aqui? Alguma pergunta? Então, eu recomendo, para quem não leu ainda, o vídeo, a atividade vai ficar disponível até o dia 30, tá? Depois do dia 30, quem não respondeu já perdeu um ponto para o bimestre, nota máxima 9 daí, tá? Então, a quem puder, assista o vídeo, 12 minutinhos só, para quem não assistiu, é uma grande lição. Muitos empreendedores que tivessem visto esse vídeo, talvez agissem de forma diferente, né? E acabou, pessoal. Vem mudança, você tem que se adaptar. Não adianta ficar sentado esperando que vai voltar à realidade, porque a partir de agora existe uma nova realidade. Aquela já passou, né? As pessoas já se habituaram a fazer compras virtualmente, por aplicativo, por WhatsApp, hoje é uma nova cultura em relação a isso, tá? Então, quem não assistiu ainda, assista. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, fala assim, puxa vida, lembra do quem mexeu no meu queijo? Eu vou agir como os ratinhos e não como os doentes. Alguma pergunta, por enquanto? Ô, professor, não lembro se você já indicou algum livro, mas tem algum que você acha que era bom? A gente está dando uma lida? Olha, eu tenho que verificar, eu acabei esquecendo de verificar, pessoal, se a nossa biblioteca já está atualizada, tá? Estou abrindo aqui o plano de ensino para não cometer nenhum erro com vocês. Então, deixa eu ver se eu estou com o livro aqui no jeito. É que eu estou com tantos livros aqui na minha frente. É que nem ultimamente, professor, eu acho que ainda não está funcionando, pode ser que eu esteja errado, mas a gente procura e quem consegue já estar achando no Google, a gente está jogando lá no grupo para as outras pessoas que não conseguiu achar, daí a gente vai se ajudando. Tá, olha, você já tem o plano de ensino lá no ambiente virtual, né? E nas referências básicas é o livro 3. O livro 3 é um livro do Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, conhecido como Oliveira, Planejamento Estratégico. É um livro não tão complexo, é um livro bom para quem está iniciando o processo de planejamento estratégico, tá? Então está lá nas referências, é o livro 3. Mas eu vou dar mais uma olhada também nessa biblioteca virtual, ver como é que está, e se for o caso, dar uma cobradinha com o pessoal, porque é importante que vocês criem até o hábito, pessoal, de uma leitura complementar, tá? Porque, por mais que o professor tente trazer todos os conteúdos para vocês, sempre o livro vai ter alguma coisa a mais para vocês, tá? Leiam, pessoal, leiam. Acho que vocês estão conseguindo visualizar aqui atrás do professor, né, que tem uma estante. Eu tenho essa estante aqui atrás e tenho outra aqui na frente, pessoal. Então, é importante. Eu tinha um professor que logo no primeiro ano da minha graduação falou, olha, mesmo que os livros se tornem até obsoletos, né, com o tempo, né, imagina, eu me formei em 91, né, mas é bom você ter sempre um livro, pelo menos um livro de cada disciplina. Então, um livro de planejamento estratégico, um livro de marketing, um livro de produção, para que quando você precise se recorrer, você vá até o livro e veja,
talvez você encontre o que está procurando, né? Então, criar esse hábito da leitura em vocês é muito bacana, tá? Eu vou dar uma olhada também, ver se eu vejo se eu consigo agilizar esse processo da biblioteca virtual. Se não, já fica a dica aí, Oliveira, Planejamento Estratégico, Conceitos, Metodologia e Prática, Editora Atlas 2018. Fechou? Fechou, professor. Vamos tomar uma aguinha, um cafezinho e voltamos às 9 horas para falar do PIEX? Bora. Quinta-feira é dose dupla do Galileu, hein? Brincadeira. Então vamos lá. Eu paro por aqui e espero vocês às 9 horas naquele novo link, tá bom? Beleza, professor. Beleza. Obrigado por enquanto, pessoal. Isso. Valeu.